Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 20 de agosto e o texto diz assim: vai se cumprir. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 23, a palavra diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amém? Se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Aí o texto, o autor vai nos dizer assim, olha, Deus nos fez diversas promessas, né? E elas devem nos impulsionar diariamente. Contudo, muitos de nós acabam pensando que basta ficar parado esperando que elas se cumpram, mas isso não é verdade. Deus construirá o chão para você pisar, mas antes mesmo de vê-lo, é necessário avançar e dar o primeiro passo. Isto é fé. E é por meio dela que nos apropriamos das promessas de Deus para a nossa vida e as tornamos visíveis. Lembro-me de que há muitos anos declarei algo para o Pai numa oração: que o Senhor não faça nada nessa geração em que eu não esteja inserido. Entendi ao longo da caminhada que temos duas escolhas: participar do que Deus está fazendo na nossa geração ou simplesmente ficar observando Deus fazer por meio da vida de outras pessoas. Por isso tomei a decisão de ser participante ativo, que nós também possamos tomar essa decisão hoje, sermos participantes ativos de tudo que Deus está fazendo nessa geração. As promessas não são um mero acaso em nossa vida, elas são como um combustível para o carro se locomover, pois as promessas nos impulsionam a prosseguir em direção ao que Deus tem preparado para nós. E por mais que o Pai possa fazer tudo sozinho, Ele nos escolheu para fazermos juntos, né? E isso é um grande privilégio, glórias a Deus, né? Quais as promessas você tem aguardado? A palavra de Deus está repleta delas e no tempo tudo se cumprirá, pois a vontade de Deus é soberana e está acima de todas as coisas. Apenas persevere, obedeça e tenha grande expectativa, pois aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir, né? Se Deus prometeu algo para você, para a sua vida, para a sua família, Ele é fiel para cumprir, né? Infinitamente mais do que tudo quanto você pediu ou imaginou que Ele pudesse fazer, porque Deus é soberano, né? Uma frase do autor diz assim, ó: quem aguarda a promessa não atropela os processos. Então que a gente possa caminhar, né? Viver o processo de Deus na nossa vida, né? O devocional é 233, a leitura bíblica é Salmos 101 e a palavra-chave é promessas, né? Que possamos confiar em todas as promessas que Deus nos fez. Você se lembra de cada promessa que Deus te fez? Eu lembro. Deus já cumpriu algumas estão no processo do cumprimento e outras eu sei que vão se cumprir, né, no tempo oportuno de Deus. E nós só temos que confiar nele. Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, no capítulo 10, para a gente poder continuar essa leitura. Vamos? Vamos lá? Aqui, vamos lá. Hebreus, capítulo 10, diz assim, olha, capítulo 10, aí vamos ler aqui o versículo do 19 ao 25, tá? Aqui a palavra de Deus diz assim, olha, o privilégio de acesso dos crentes, né, à presença de Deus, assim, os cristãos, né, todos aqueles que creem em Jesus Cristo, né, todo o povo de Deus, o privilégio do acesso de todo o povo de Deus à presença, né, do nosso Deus maravilhoso. Aí aqui o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximando-nos com sincero coração, em plena certeza da fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideramo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém? Então, isso aqui é um conselho do apóstolo Paulo, né? Que nós possamos estar juntos, né? Preparados para entrar no Santos dos Santos, assim, Santos dos Santos é a presença de Deus, que possamos estar sempre na presença de Deus, pelo sangue de Jesus, porque Jesus veio aqui para nos ensinar o reino dos céus, para perdoar os nossos pecados, para curar as nossas enfermidades, e Ele morreu, né, na cruz para nos garantir a salvação eterna. Então que nós possamos viver sempre na presença de Deus, obedecendo a Deus, porque Jesus se sacrificou por nós, né?
E ele fala mais aqui, olha, que a gente possa ter a sincera certeza, a plena certeza e o coração purificado, né? Crendo que Deus é fiel. Se Deus é fiel para cumprir toda a promessa que Ele cumpriu para nossas vidas, né? E que nós possamos considerar uns aos outros, que Deus também quer que nós não pensemos só em nós mesmos, né? Eu estou aqui, eu vou viver na presença de Deus, aí porque eu vou receber tudo que Deus tem para mim. Só para mim, só para mim, só para mim. Não. Deus também fala que a gente tem que viver considerando uns aos outros, é a gente ajudar uns aos outros, né? Ajudar, aconselhar, orar junto, caminhar junto, ir junto para a casa do Senhor, né, com a nossa família, com aqueles que são nossos irmãos em Cristo. E aqui fala, ó, para a gente não deixar de congregar, né, para a gente fazer admoestação, porque o dia se aproxima. Qual o dia? O dia da volta de Jesus. O dia da volta de Jesus se aproxima, então nós temos que estar unidos numa congregação, orando, louvando a Deus, glorificando o seu nome, adorando o nosso Deus maravilhoso, servindo ao Senhor, servindo os nossos irmãos, né, ajudando uns aos outros, como a palavra de Deus, né, nos ensina, que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e que possamos amar o próximo como a nós mesmos, né? E aqui nós estaremos fazendo a vontade de Deus, né? Quando nós estamos congregando, orando e louvando e glorificando o nome de Deus, nós estamos ali também juntos, né? Juntos com os irmãos e ajudando também, porque tem um irmão que precisa de ajuda, a gente tem que ajudar. Quando eu preciso de ajuda, Deus preparou pessoas para me ajudar também, em várias situações que eu passei na minha vida. Então, da mesma forma, agora, eu posso contribuir também ajudando outros irmãos em outras situações que eles estão passando também, né? Porque nós temos um Deus que cuida de nós, mas Deus não nos deixou para sermos uma ilha, né? Vivemos isolados e cada qual por si, não. Deus nos deixou, por isso Deus preparou a família, porque nós precisamos uns dos outros, né? O marido precisa da esposa, a esposa precisa do marido, os pais precisam dos filhos, os filhos precisam dos pais e assim por diante. Deus nos fez de uma forma para nós precisarmos uns dos outros, de estarmos juntos uns dos outros, né? Isso é muito lindo, eu amo estar junto com a minha família, junto com os meus irmãos em Cristo. E é isso que nós estamos aqui para fazer. E vamos juntos orar, né? E glorificar a Deus, porque Deus tem mais de 8.000 promessas para manifestar na nossa vida, né? Vamos obedecer ao Senhor, fazer a vontade dEle, né? Para que Ele possa manifestar essas promessas na nossa vida, para que nós possamos viver aqui nesta terra, reinando e governando em vida. Porque se nós somos filhos do Rei, nós somos príncipes e princesas, somos reis e rainhas também, porque Deus nos intitulou como filhos dEle, né? Então vamos viver uma vida abençoada, para dar testemunho de quem Deus é na nossa vida, o nosso Pai, e que nunca vai deixar nada faltar na nossa vida, amém? Que Deus possa abençoar a minha vida e a sua vida, abençoar a minha família e a sua família, em nome de Jesus, e vamos caminhar juntos.